Olá, amigos da Editora Atualizar, de volta com o tema sustentabilidade para encerrarmos, a Agenda A3P. Eu vou falar a respeito aqui da história da Agenda A3P, É uma aula arremate, mas para você ter aí realmente um conteúdo completo com relação à agenda em si, Não necessariamente você vai encontrar isso numa questão de concurso, é uma questão mais rara, vamos dizer assim, Mas para a gente não deixar nenhuma ponta solta aí em termos de tema, em termos de Agenda A3P, eu preparei aqui, essa história da Agenda A3P. Aonde que eu encontro textos relacionados à história da Agenda A3P, professor? Não só no material da Editora Atualizar, na apostila de sustentabilidade e acessibilidade, mas também nas páginas do Ministério do Meio Ambiente. Então, quem quiser consultar lá na página do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, vai encontrar a história da Agenda A3P. E didaticamente a gente pode perceber essa história da A3P sob dois prismas, Sob dois aspectos aqui. Um mais voltado para o Poder Executivo e, logicamente, mais presente em provas e concursos do Poder Executivo, e outro mais voltado para o aspecto legal, uma evolução histórica da legislação mais aplicada ali aos concursos do Poder Judiciário, Então, conforme for o seu concurso aí, conforme for a cobrança de sustentabilidade na sua prova, no seu concurso, ou você vai focar mais nessa primeira linha do tempo, ou você vai focar mais nessa segunda linha do tempo, Pois bem, quando a gente fala aí, da Agenda A3P enquanto projeto, enquanto política de Estado, qual que é a realidade, quais são os acontecimentos, que marcaram a Agenda A3P aí, Primeira coisa, eu tenho que lembrar que em 1997 surge a vontade por parte do Estado, surge a política de Estado no sentido de desenvolver um programa de agenda ambiental para a administração pública. Então, em 1997, nós temos o start ali, o programa Agenda Ambiental da Administração Pública, que vai culminar 2 anos depois, em 1999, com a criação da A3P. Então, a A3P, a Agenda A3P, enquanto uma política de Estado destinada a enfrentar os graves problemas ambientais que se colocaram perante o nosso Estado, perante a nossa sociedade, a agenda que é criada em 1999 decorre desse pacto, desse programa feito em 97, E como eu estou falando de política de Estado, vocês precisam abstrair com relação a governos, Eu não estou falando de uma política de um determinado partido político, X, Y ou Z. Nós estamos falando de uma política de Estado que vai permear diversos governos, Inclusive com posicionamentos, com ideologias muitas vezes aí antagônicas, entre aspas, Não vou entrar nesses aspectos políticos aqui. O que eu quero que vocês percebam é que nós estamos falando de uma agenda de Estado, de uma política de Estado e não de uma política partidária, não de uma política de um determinado governo, que isso fique bem claro. Então, em 97 surge o programa Agenda Ambiental da Administração Pública, que vai culminar em 99 com a criação da Agenda A3P em si, Bem, e aí quando que isso começa a encorpar, e a realmente, na prática, virar uma política de Estado? Ora, quando eu coloco isso numa legislação orçamentária, Então, a inclusão da Agenda A3P e de todas as vertentes, os eixos temáticos da Agenda A3P e no âmbito do PPA, do Plano Plurianual e de Gestão, marca ali um acontecimento importantíssimo para essa política de Estado. Algo que era mais teórico, algo que era mais do ponto de vista retórico da administração, passa a se
concretizarem uma política efetiva do Estado brasileiro com a inclusão da agenda A3P, tá? No PPA 2004-2007. Se está no PPA, vai ter a sua consequência na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E se está na LDO, eu vou ter a consequência na Lei do Orçamento Anual. Ou seja, eu efetivamente começo a concretizar essa política de Estado, essa preocupação, né, com os eixos temáticos da agenda A3P. Em 2008, nós temos a manutenção no PPA 2008/2011, tá? E por fim, o que acontece, né, no âmbito do Poder Executivo aí, ó, um marco no âmbito do Poder Executivo também, ó, o projeto Esplanada Sustentável em 2012, tá? É claro que aqui, ó, eu pontuei apenas alguns acontecimentos e com o foco no Poder Executivo, nas ações do Poder Executivo. Existem diversos outros acontecimentos que aconteceram aqui ao longo do período, tá? Mas que tendem a não ser cobrados em uma prova, em um concurso público, tá? Então, tendo o Executivo como parâmetro, a gente tem essa linha do tempo. Só que, na minha opinião, né, os concursos que atualmente aí têm cobrado o tema sustentabilidade são concursos relacionados ao Poder Judiciário. Então, a atenção de vocês tem que ser maior para essa segunda linha do tempo, porque além dela ser uma linha do tempo que mostra uma evolução legislativa do tema, tá? Nós temos, né, a finalização dessa linha do tempo com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 201 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, que trata, né, do plano de logística sustentável para o Poder Judiciário. Inclusive, a nossa próxima aula, nossa próxima norma a ser estudada com bastante atenção. Quem já resolveu exercícios relacionados à sustentabilidade vai perceber que sempre tem uma questão relacionada à resolução 201/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Só que antes da gente chegar aqui, ó, né, vamos acompanhar o nascimento, entre aspas, tá? Porque se a gente for analisar também outros critérios, eu posso remontar a legislações anteriores, mas para a gente ter um marco temporal aqui, ó, o nascimento, tá, dessa, né, evolução legislativa histórica da agenda A3P está em 1981. Por quê? Porque em 1981 nós temos a edição da Lei 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, 81, início da década de 80, nós temos aí a instituição da Política Nacional do Meio Ambiente, um marco importante, né? Depois, outro marco importante aqui, ó, em 1998, o que? A Lei 9.615/98, que define os chamados crimes ambientais, né? Que torna ali a legislação ambiental uma legislação mais severa, inclusive com uma responsabilização criminal do infrator. Então, a Lei 9.615, que dispõe sobre os crimes ambientais, também é um marco importante, tá? Posteriormente, o que acontece? O decreto 5.940/2006, e por que eu coloquei um asterisco em vermelho aqui? Ó? Porque nós vamos estudar esse decreto mais à frente, tá? E a grande questão, né, a grande vantagem desse decreto é que ele institui uma coleta seletiva solidária, né? Ele passa a exigir da administração pública federal que a administração pública federal faça a separação dos resíduos descartáveis no âmbito da administração pública federal como um todo, tá? Então, o decreto, ele é um marco importante no âmbito da administração em 2006, tá? Instituindo essa coleta seletiva solidária. Nós vamos estudar todos os dispositivos, tá? Do decreto 5.940/2006, a coleta seletiva solidária no âmbito da administração pública federal, tá? Aí em 2009, outro momento importante.
e outra norma que nós também iremos estudar, a Lei 12.187/2009, que institui a Política Nacional de Mudanças Climáticas, tá? Um tema recorrente aí, ó, importante, né? Tendo em vista os acontecimentos globais, tá? Eu tenho a Política Nacional de Mudanças Climáticas sendo editada ali através da Lei 12.187 em 2009, tá? E aí, ó, 2010, dois acontecimentos importantes. Por que em 2010 nós temos dois acontecimentos importantes? Primeiro, ó, um dos eixos temáticos, né, da agenda A3P que nós já estudamos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, Lei 12.305/2010, instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Veremos todos os dispositivos da lei, apesar de nós já termos analisado aqueles pontos mais importantes, os destaques mais importantes do PNRS, da Política, né, Nacional de Resíduos Sólidos, tá? E além disso, ó, a Lei 12.349/2010, que, como eu já comentei anteriormente, alterou, né, a Lei 8666, o artigo 3º da Lei 8666, onde a gente tem ali, ó, que o desenvolvimento nacional sustentável passa a ser um dos objetivos das licitações por parte da administração pública. Tem a ver com o tópico licitações sustentáveis, com o eixo temático licitações sustentáveis. Na esteira desse acontecimento aqui, ó, surge o decreto 7.746 de 2012, que regulamenta essa questão, né, da licitação sustentável. A gente vai estudar também nos pormenores o decreto 7.746/2012, né? E culminando, chegando, né, no âmbito do Poder Judiciário, ao ápice dos acontecimentos sobre sustentabilidade, nessa evolução histórica legislativa do tema para o Poder Judiciário, e não só para o Poder Judiciário, para a administração pública, mas aqui, ó, chegando aqui com um enfoque maior no Poder Judiciário, que é o que interessa aí para os concursos que em regra estão acontecendo, tá? A resolução do Conselho Nacional de Justiça 201/2015, que institui o Plano de Logística Sustentável para o Poder Judiciário, tá? Nós vamos estudar a partir da próxima aula todos os dispositivos da resolução 201/2015, tá ok? Então, a partir do nosso próximo encontro, a gente fala a respeito aí da resolução do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário. Não se preocupem, tá? Ao final de todo esse trabalho, de toda essa, né, esse detalhamento legislativo que eu vou fazer com vocês, nós vamos resolver uma bateria de exercícios, né? Exercícios de questões, de provas que já cobraram o tema sustentabilidade, tá? E também exercícios que eu tenho simulado, que eu estou simulando para a gente trabalhar, tá? Então, antes de começar o tema acessibilidade, nós vamos terminar o tema sustentabilidade, resolver uma bateria de exercícios, tá? E depois eu vou para o tema acessibilidade, tratando da acessibilidade ali e, né, no final do tema ali, acessibilidade, a gente faz uma nova bateria de exercícios. Então, como sempre, a gente tem dito aqui na Editora Atualizar, tá, para todos vocês, os cursos aqui são completos. Nós não vendemos qualquer tipo de aula, qualquer tipo de curso, tá? As aulas são disponibilizadas gratuitamente para todos vocês no YouTube, tá? É por isso que a gente pede para não pular publicidade, é por isso que a gente pede para vocês inscreverem-se, né? Inscreva-se no canal da Editora Atualizar, compre o material da Editora Atualizar, participe do nosso financiamento coletivo. São essas formas acessórias, tá? Que você, através dessas formas acessórias, é que você ajuda esse nosso projeto. O principal, a aula de qualidade, ela é disponibilizada gratuitamente, mas aquilo que é acessório, a gente tem que fazer algum tipo de cobrança justamente para sustentar esse projeto, né? É uma forma inovadora que nós
encontramos aí, ó, de disponibilizar o conteúdo para todos vocês. O que vocês preferem, tá? Receber aquilo que é acessório de graça e que a gente cobre pelo principal, que são as aulas e o conteúdo de qualidade que vocês estão assistindo aí gratuitamente no YouTube, ou fazer como nós estamos fazendo? Segundo os dados do próprio YouTube, do próprio Google e o retorno de vocês, nós estamos no caminho certo, tá? O nosso modelo de negócio é altamente sustentável, ok? Então a gente conta cada vez mais aí com o engajamento de todos vocês, seja adquirindo os produtos da Editora Atualizar, seja participando do nosso financiamento coletivo, seja inscrevendo-se no canal, curtindo os vídeos, não pulando, tá? As publicidades, tudo isso aí é importante para o financiamento da nossa empresa, da nossa organização e principalmente do nosso modelo, do nosso projeto, ok? Então, ó, com isso eu finalizo o tema Agenda A3P. Vimos todos os aspectos importantes aí para um concurso público relacionados a essa importante política pública. E repito, é uma política de Estado, não é a política do partido X ou do partido Z, é uma política de Estado extremamente importante para a administração pública brasileira e para toda a sociedade brasileira, ok? Então até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro falando da Resolução CNJ 201/2015, o Plano de Logística Sustentável para o Poder Judiciário, tá? Obrigado e até o nosso próximo vídeo.